Chegamos ao final do primeiro trimestre do ano de 2026, portanto, estamos aqui para estudarmos a lição de número 13 desta série de lições sobre a Trindade, e nesta lição de número 13 falaremos sobre esta Trindade em relação à Igreja de Cristo Jesus. Este vídeo que você tocou é a nossa lição tradicional do canal da professora Manuela Barros. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós nos baseamos este estudo num roteiro como esse que está disponibilizado gratuitamente para você aqui na descrição deste vídeo. É um link que você pode abrir, aí o PDF abre e você pode usar à vontade. Também neste canal nós participamos com você a aula comentada, onde nós lemos a nossa lição, o comentário da lição e ajustamos, explicamos e fazemos algum comentário adicional para recurso para você, professor da Escola Dominical. Então, no nosso vídeo de hoje, a aula tradicional, intitulada com o mesmo título, com certeza, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo, nós dividiremos este estudo em três partes. Primeiro, falaremos sobre o plano para a redenção. Segundo, o plano para a comunhão. E terceiro, o plano para a missão. Desta maneira, nós cobriremos tudo aquilo que o nosso pastor comentarista explicou ou propôs para nós neste estudo da lição de número 13. O plano da redenção, primeiro tópico, dividimos em três subtópicos. Eleitos pela presciência de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, santificados pelo Espírito. Eleitos pela presciência de Deus, temos dois textos propostos para nós. 1 Pedro 1 e 2 é o primeiro destes textos e nós vamos entender que este material da lição de número 13, grande parte dele é um resumo daquilo que já temos estudado durante este trimestre. Algumas coisas vão estar sendo repetidas, alguma coisa é nova e alguma coisa é muito importante que nós terminemos com ela. E eu penso que o terceiro tópico é exatamente isso. Quando nós voltamos os nossos olhos para a missão da igreja, é algo 100% pertinente à nossa vida. Tudo com certeza acerca da salvação mas há uma urgência por causa de mensagens conflitantes, principalmente que nós, como crentes, recebemos em dias como os de hoje, que nós precisamos olhar mais uma vez com carinho a palavra de Deus para entendermos, termos clareza na nossa missão como parte da Igreja do Senhor Jesus. Então, eleitos pela presciência de Deus, 1 Pedro 1 e 2 diz o texto, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Isso é uma saudação do apóstolo Pedro, e ele começa este segundo versículo, lembrando àqueles que estão lendo a sua carta, que nós fomos, que a igreja é, e que nós como santos somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós não somos eleitos por causa de um mérito, ou seja, nós não somos eleitos porque fizemos alguma coisa ou porque merecemos alguma coisa. Entendemos isso? Mas tampouco nós somos eleitos pela escolha soberana de Deus, tão somente de querer eleger alguns e deixar alguns de fora. Isso também não é biblicamente correto. No entanto, o que a palavra nos explica é que na sua soberania, ou seja, tendo o poder de decisão de todas as coisas, Deus decidiu dar ao homem o direito de escolha. Do mesmo jeito que ele escolheu pecar contra Deus, ele pode escolher voluntariamente voltar ao caminho de Deus. E a graça, o amor e a graça de Deus estendeu o caminho da salvação através de Cristo Jesus. E a graça não só provê, mas ela oferece. E ofereceu essa salvação para que aqueles que a aceitarem, se arrependendo, confessando, possam entrar no caminho de Deus e pertencer novamente a Deus. Ora, enquanto a igreja, como a arca, era eleita para resistir ao dilúvio, os que entraram na arca não foram eleitos, mas convidados. Infelizmente, naquele caso, somente a família de Noé entrou, e graças a Deus que entraram os seus 3 filhos e as esposas dos 3 filhos e a sua esposa também, junto com Noé. Da mesma maneira, é a igreja, um paralelo, que até Jesus Cristo usa esse paralelo. A igreja está destinada, está eleita, ela vai ser salva. Ela é a noiva de Cristo. No entanto, aqueles que tomam parte da igreja podem livremente escolher entrar, permanecer ou sair daí. No entanto, porque Deus é Deus, ele é onisciente e potente, ele é eterno e ele conhece o antes e o depois, a presciência fala exatamente sobre isso. Ele sabe antes o que já vai acontecer. Nós estamos presos numa dimensão chamada tempo, preso no tempo, na matéria e no espaço, mas Deus não está preso nessa dimensão. Então, assim como João pôde ver coisas do futuro, ele simplesmente saiu da nossa dimensão, Deus o permitiu ir a essa dimensão da eternidade, e ele viu essas coisas e Deus
mandou ele escrever, foi a única pessoa que, biblicamente, Deus permite ver esta realidade lá e escrever sobre ela, ou falar sobre ela. Paulo, no caso, viu, mas não pôde escrever porque foi negado por Deus. No entanto, João foi ao contrário, foi mandado por Deus ele escrever. Então, este escrever do futuro nos ajuda a entender que Deus conhece o futuro totalmente. Então, ele já conhece quem aceitou, ele conhece quem permaneceu e ele conhece aqueles que chegarão ao fim. Então, ele disse, a esta igreja, a este grupo, a este corpo de salvos, eu elegi. Então, a eleição, como nós já estudamos neste trimestre, é dada à igreja, o pastor refaz essa palavra aqui, e, portanto, individualmente, como corpo, a igreja é eleita. Individualmente, nós somos eleitos na presciência de Deus, porque ele já sabe aqueles que chegarão. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Tá aí. Quem é que foi predestinado? Aqueles que já foram conhecidos, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O plano era que Jesus fosse o primogênito, a primícia dos que dormem, a ser ressuscitado, o primeiro entre muitos irmãos, co-herdeiros com Cristo. Então, todo este projeto que agora nós entendemos, essas palavras, esse relacionamento que nós aprendemos durante o texto do Novo Testamento, é um projeto de Deus Pai. E ele predestinou a igreja para isso. Mas quando nós falamos de indivíduos, está aí. Ele predestinou para ser filho, para ser conforme a imagem do filho, aqueles que ele já conheceu. Então, dois textos que falam para uma mesma verdade bíblica. Segundo subtópico, plano da redenção. No primeiro, fomos eleitos pela presciência de Deus. Segundo, fomos comprados pelo sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o preço da nossa redenção não foi algo que nós encontremos nesta terra. Somente o sangue de Cristo pôde pagar o preço dos nossos pecados, da vida espiritual, da vida eterna, e foi isso que Deus fez. Ofereceu a Jesus, e não só a sua pessoa para tornar-se homem, mas ser humilhado até a morte de cruz, para que este sangue perfeito pudesse pagar o preço do nosso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz o texto, porque fostes comprados por bom preço. Nós já lemos no outro texto qual é o preço, o sangue de Cristo. Aí ele segue, Paulo aos Coríntios, glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, essa história da gente dizer que Deus só se importa com o nosso coração não é bíblica. Pelo contrário, o preço que Jesus pagou para a nossa salvação, Paulo diz, olha aí, se você reconhece isso, eu digo, nós devemos, quem reconhece vai glorificar a Deus no corpo e no espírito. Por quê? Na verdade, esta pessoa está reconhecendo, como no outro texto também dizia, que nós pertencemos a Deus, fomos comprados por Deus. Mas o Deus que compra não escraviza. Nós pertencemos a Ele, nós somos da luz. Mas na luz, quem está na luz é livre. Amém? Nós conhecemos a nossa liberdade. Prisão é como o diabo. A gente pensa, quem está no mundo, pensa que está livre lá. Não, não. No mundo, nós somos presos pelo pecado. Nós não conseguimos nos libertar. Sai de um entre outro. É uma vida miserável. Em Cristo, nós somos livres. Aí cabe a nós queremos ou não permanecer. Claro, a nossa carne luta contra nós, o mundo nos chama, mas nós temos a liberdade de dizer não a todos estes, não ao diabo, não ao mundo, não à nossa carne, e nós glorificarmos a Deus, agradecidos pelo sacrifício que ele fez por nós. Terceiro lugar, santificados pelo Espírito. 1 Pedro 1 e 2, o mesmo texto que nós já lemos no começo, enfatizamos na presciência. Agora na segunda parte, diz eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, mesmo sentimento que Paulo traz aqui. Nós entendemos que esta santificação posicional, ela é do Espírito Santo de Deus. O Pai nos resgatou e há um processo de atuação espiritual que o Espírito Santo de Deus trabalha neste projeto da redenção, mas há um segundo processo que nós vivemos, ele que no grego fala-se agias, é a santificação progressiva. E este processo é o que Paulo fala assim, olha, nós já temos este poder espiritual, então, irmãos, estejam firmes. Então,
dentro deste processo de santificação do Espírito Santo, ele não o faz forçosamente, como nós dissemos. Em Deus nós não somos escravos. Em Deus nós somos livres. Agora, se nós queremos andar para perto dele, ele vai nos ajudar. Então, toda a operação do Espírito Santo que nós vamos observar na Bíblia, ela é ajudadora, ela é auxiliadora, ela é capacitadora em toda a capacidade espiritual que nós precisamos. Então, nós já falamos, e com certeza isso é um resumo, ainda que abençoado, sobre o plano para a redenção. Segundo tópico, o plano para a comunhão. Permanecer em Deus, na fé e no reino. Permanecer em Cristo, na igreja. Permanecer no Espírito, capacidade espiritual. Permaneceu em Deus, Judas capítulo 1 e versículo 21. E você vai ver que nós usamos muitos dos textos que o nosso pastor propôs para nós aqui, no nosso estudo da lição. Judas 1 e 21 disse: então, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então veja, a palavra conservar é o que o comentarista nos explicou aqui. Essa palavra conservar tem o entendimento de permanecer, que nós usamos para o nosso roteiro aqui. Não é permanecer no amor de Deus. O amor de Deus é uma característica inerente a Deus. Então, quando nós permanecemos na fé em Deus, no reino de Deus, nós estamos permanecendo em Deus, e em permanecer em Deus nós estamos firmados em tudo aquilo que Deus é. Amor, justiça, santidade, verdade e assim por diante. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É Jesus quem está falando isso. É Jesus. João 14 são as palavras de Jesus já neste princípio de despedida para com os seus discípulos. E as palavras que Jesus usa é um esclarecimento muito próprio para nós, porque nós não temos dificuldade de dizer que nós amamos a Jesus, que nós amamos a Deus. Nós cantamos estas palavras e nós nos alegramos com ela. No entanto, Jesus nos esclarece o que é amar a Deus. E ele diz: quem tem os meus mandamentos e os guarda. Então, ter os mandamentos, primeiro, o que são os mandamentos? O que são os mandamentos? Começa com a palavra mandamento. Não me parece muito agradável. A palavra amor é agradável de receber, sem dúvida alguma. E para nós, que recebemos tamanha graça, é fácil dizer que nós amamos a Deus, amamos a Cristo. No entanto, Jesus nos explica aqui que se você ama, se você permanece no amor do Pai, porque ele fala, começa comigo, mas quem está comigo é amado pelo Pai e o Pai ama também. Ele nos une num só panorama junto com a Trindade, inclusive. Aleluia. Mas ele disse: a prova de quem ama a mim é ter os meus mandamentos. Você só pode ter mandamento. Mandamento não é uma coisa física, não é ter a Bíblia, um livro. É ter os mandamentos. E aonde estão os mandamentos? O que são os mandamentos? Mandamentos é algo que alguém mandou você fazer. Então, o mandamento, em outra palavra, antigamente nós chamávamos a lei de Deus, Antigo Testamento. Hoje nós chamamos a doutrina de Cristo. A doutrina é o caminho, tá? Por doutrina, às vezes não me entenda mal. Por doutrina não estou falando de usos e costumes. Por doutrina eu estou chamando o caminho de Cristo, o caminho do Evangelho. Tudo aquilo que Jesus disse, é assim, quem faz isso chega à vida eterna e quem não faz não chega. É disso que eu estou falando. Isso se chama doutrina. Então, quem tem esta doutrina, quem tem estes mandamentos, ou seja, ninguém pode ter sem conhecê-lo, porque nós não estamos falando de uma coisa física. Então, ter mandamento significa conhecer o mandamento. Então, quem ama a Deus quer conhecer o mandamento de Deus. É o natural. Ou então, nós amamos a ideia de Deus, nós amamos o favor de Deus, nós amamos o amor de Deus, mas não necessariamente estamos amando a Deus. Veja como Jesus está nos permitindo ver por um espelho 100% agora uma realidade espiritual na nossa vida. E ele diz não só ter os mandamentos, mas guardar. E este guardar significa não só no sentido de não deixá-lo embora, guardar, reter para você, mas ver como um tesouro algo precioso. Quem guarda é importante, é especial, é bom para mim. Amém? Então, quem tem este relacionamento para com a palavra, com o mandamento de Deus, é aquele que verdadeiramente ama a Deus. Filipenses 2:12 diz: de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O pastor aí chamou a atenção com essa palavra de temor. Quem permanece em Deus
tem uma vida de temor. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então veja aí, permanecer em Deus é permanecer na fé, é permanecer no reino de Deus. E segundo este texto que nós acabamos de ler aí, nós somos chamados a nos comportar como filhos de Deus, irrepreensíveis, ou seja, diante de Deus e inclusive diante do homem, ninguém encontra nada contra nós. Veja, isso é permanecer em Deus, é permanecer em obediência. Irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Aí Deus está dizendo para nós, no meio de uma geração corrompida, ou seja, aqueles que estão ao nosso redor são separados de Deus, são corrompidos em relação a Deus, são perversos. Eu e você, se temos este relacionamento com Deus, se permanecemos em Deus, somos numa simbologia como uma luz, como astros no mundo. Só que eu quero lembrar para você que João explicou para nós como é que funcionou quando esta luz chegou no mundo. Quando Jesus veio ao mundo, ele diz, ele era a luz verdadeira. Capítulo 3, ele diz que o mundo, e eu tô falando de um mundo onde Jesus veio, eram judeus, viu? Era gente religiosa que conhecia o Antigo Testamento e a lei de Deus. Mas a palavra de Deus em João diz claramente, eles não quiseram a mim, a luz, eles amaram mais ao mundo porque as suas obras eram más. Então, eles rejeitaram a luz. Então, se nós somos astros no mundo, somos luz no mundo. Devemos ser inculpáveis. Devemos ser irrepreensíveis. E entender que a geração que nos cerca há a corrupção e a perversidade e nós não pertencemos a ela. Então, permanecer em Deus é permanecer na palavra de Deus que nos ancora a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. E nós estamos permanecendo no reino de Deus, na obediência ao caminho, à doutrina do próprio Deus. Isso é permanecer em Deus. Permanecer em Cristo, eu escrevi aqui na igreja, mas na verdade é mais do que isso. Você vai ver que o pastor falou focou, não é, em permanecer na vida eterna. Veja que Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, não é? E eu sou a vida. Então, ainda haveria mais coisas para nós falarmos, mas só nessas três, quem permanece em Cristo permanece no caminho de Cristo, que é a doutrina de Cristo, é o ensinamento de Cristo. O caminho de Cristo não é um caminho físico. Ninguém anda para Jerusalém achando Cristo, não. Nós andamos para o céu. O caminho de Cristo é o que ele apresentou apertado. Ele é o caminho, ele é a verdade, então a verdade também é um ensino. A verdade é a verdade desta palavra, é a revelação de Deus. E ele é a vida. Nele está a vida eterna. Então, através do Espírito Santo, nós temos acesso a essa vida, fé nele, e nós devemos permanecer em Cristo. Agora, Cristo é o cabeça ou a cabeça da igreja, de um corpo chamado igreja. Foi a determinação de Deus. Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 12 e 13, nós somos lembrados disso. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. E este batizado aí imergidos no Espírito Santo de Deus, no tocante a formar um corpo, não é o batizado no Espírito Santo, revestimento de poder. Neste caso aí, é o processo de que nos fez formar, fazer parte do corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Imerso, bebido ou recebido, tendo o Espírito vivendo, habitando em nós, são três terminologias que significam uma mesma realidade. Pela presença do Espírito Santo, nós pertencemos, ele é o penhor, outra terminologia bíblica, que nos marca o selo da nossa vida, ele está em nós e nós assim pertencemos a Deus. Ora, pertencer a Cristo, ter o Espírito Santo de Deus é fazer parte de um corpo, e este corpo tem muitos membros, e ele é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós pertencemos não só ao agrupamento igreja, mas à igreja espiritualmente, nós estamos permanecendo em Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 18 a 20, diz, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, mais um texto que, no caso agora, João, liga esta permanência em Cristo com a integração
humana uns com os outros como igreja. Não é que não haja problemas, humanamente falando, no nosso relacionamento na igreja, mas pela capacitação espiritual, pela realidade de sermos um só corpo, nós temos que espiritualmente viver uma realidade que nós conseguimos amar aos nossos irmãos. Porque esta é a maneira que nós entendemos que nós estamos pertencendo a este corpo. Quem vive temendo, quem vive com ódio, está vivendo fora de uma dimensão, é o que João está dizendo, do amor de Deus. Porque o amor de Deus pleno, vivido, lança fora tudo isso. Aleluia. Mas quando nós temos verdadeiramente, só quem pode perdoar, é outro entendimento do segundo versículo que a gente leu aí. Só quem pode perdoar é quem conheceu o perdão. Só quem pode amar o amor divino, o ágape, é quem recebeu este amor, porque conhece este amor. Este amor não é um amor fraternal que se alguém me fez mal, ele merece o mal e eu corto a amizade com ele e acabou. E muitos de nós estamos recebendo essa sugestão de muitos púlpitos, dizendo, olha, irmão, você quer evitar problema? Não fale, corte aqui, escolha, selecione quem está perto de você e não ligue para esses que estão fazendo a sua vida miserável. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Mesmo que é mais fácil e faz mais sentido para nós, humanamente falando, no entanto, há um poder maior. Todas estas pessoas são parte deste corpo chamada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. O que mais? Permanecer no Espírito. Permanecer no Espírito é ter acesso a essa capacidade do Espírito Santo de Deus continuamente na nossa vida. Quem aceitou Jesus tem o Espírito em si, morando dentro de si. Mas algumas vezes nós estamos negligenciando a vida com o Espírito. Nós gostamos de um culto poderoso, de uma inologia, que já não se chama mais, de um louvor ou de um worship legal, que se sente, que se emociona, que são músicas boas. Mas este contexto bíblico é viver em comunhão sempre. É conhecer mais. Quando nós dizemos permanecer no Espírito, é ter uma vida que você fala, conhece, tem intimidade com Ele e reconhece também a sua voz. Romanos capítulo 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda. Ele ajuda, tá aí. As nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração, ou os corações, sabe qual é a intenção do Espírito e é Ele que, segundo Deus, intercede pelo santo. Então veja que a comunhão, o permanecer no Espírito, neste caso, neste exemplo aí, está vinculado com o que o crente faz. Isso aí é o louvor? É a oração? Isso, é a oração. É a oração. Então, quando nós pedimos, quando nós oramos, quando nós estamos em necessidade, quando nós estamos fracos, quando nós choramos diante de Deus, a palavra diz, você tem um ajudador. Vai entrar alguém em ação. Mas ele não vai entrar em ação se nós não temos este tempo, esta intimidade, esta realidade de chorar aos pés do Senhor, de nos quebrantar, sempre conhecer neste nível de intimidade ao Senhor. Então, isso é permanecer no Espírito. Gálatas 5, 17, depois o 24 e 25 diz, porque a carne cobiça contra o Espírito, veja o Espírito com E maiúsculo, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, veja bem, as duas coisas opostas. Não só ela, carne, cobiça contra o Espírito, ou seja, mas eles se opõem, os seus propósitos são diferentes, as suas reações não só são diferentes, são contrárias. Veja aí, para que não façais o que quereis. E os que são de Cristo, nós já acabamos de falar de permanecer em Cristo, estamos falando agora da capacitação espiritual do Espírito. Então nós queremos seguir o que o Espírito quer, e o Espírito e a carne são opostos, tá bom? Versículo 24 diz, e os que são de Cristo crucificam um. Quem? A carne. E as suas paixões e os seus desejos, ou as suas concupiscências. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Amém? Então, nós que estamos nele, que estamos em Deus, sabemos que o Espírito luta e é contrário à carne. Então, se essa aqui é a carne, a minha e a sua decisão deve ser crucificar a carne. E se nós, então, vivemos no Espírito, vamos andar também no Espírito. Ou seja, que esta realidade da direção do Espírito seja guia na nossa vida. E ao que o Espírito nos vai liderar? Ao que ele vai nos levar? Começa com o próprio contexto aí do fruto do Espírito. Este é o fruto de uma vida que anda em comunhão com ele. Mas as ações dele serão em obediência à palavra de Deus? Serão querendo conhecer os mandamentos de Deus? Ou será com foco nas coisas deste mundo? Então veja, é simples, nós entendemos. Vai um lado a favor da carne deste mundo e o outro a favor das coisas de Deus. Falamos sobre o plano da comunhão e agora aquilo que eu acho mais importante, o plano para a missão. Onde é que ficamos nós como igreja, como missão, em vista deste projeto da Trindade? Primeira missão, proclamar ao mundo. Proclamar o quê? O Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão biblicamente, nós vamos ler. Segunda missão, ensinar os crentes a doutrina
Sim. Em terceiro lugar, edificar a igreja. Uma das maneiras e dada por Deus para este tempo são os dons espirituais. Então vamos lá. Para a missão, a igreja deve proclamar ao mundo. Muitos estão escrevendo livros, propagando, fazendo movimentos, dizendo a nossa missão é impactar o mundo. A nossa missão é ser exemplo para o mundo. A nossa missão é influenciar o mundo. Eu encontro a palavra ser exemplo, eu vejo Paulo falando com Timóteo, Timóteo, seja exemplo dos fiéis. O que é isso? Os fiéis, irmãos, são os outros crentes. Então, é mais ou menos assim. O seu dever e o meu dever, principalmente o de Timóteo, que é um obreiro, é de ser exemplo entre os demais crentes. Então, cada um se preocupe em ser fiel a Deus, ao chamado e à palavra de Deus, perfeitamente, servindo de exemplo para os seus irmãos. Amém? Para o mundo diz, não. O que a gente faz para o mundo? Marcos 16:15, Jesus disse. Eu conheço esse texto como você conhece. O que diz? E disse o quê? Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Então, a palavra de Jesus não foi ser exemplo para o mundo. Nós somos astros, como astros no mundo, mas eu lembrei já você que astros é luz. E a luz maior, a luz verdadeira já veio. E o mundo fez o quê? Recebeu? Não. Ser luz não significa influenciar, pelo contrário, significa incomodar, biblicamente. Se nós fôssemos influenciadores, para sermos influenciadores do mundo, nós temos que imergir com o mundo. E essa é a proposta deste evangelho de hoje. Nós devemos tomar parte das camadas da sociedade, das várias áreas de atuação da sociedade, para influenciarmos. Mas Jesus, em momento algum, nem ele aceitou fazer isso, nem mandou a sua igreja fazer isso. Pelo contrário, as palavras são claras de que o reino de Deus é uma coisa, este mundo é outra coisa. Então, o que a gente faz com o mundo? Vive como alguns falam assim, vocês vão viver como em outro mundo? Não, a gente tem uma missão neste mundo. Não só Jesus disse, eu não vou tirá-los do mundo, porque eles têm que ficar para uma missão. Nós aqui somos a igreja e Jesus deixou a igreja com uma missão. E qual foi? Aprendemos já primeiro. Nós anunciamos o evangelho. E o evangelho diz, arrependam-se. O evangelho diz, Jesus veio para pagar pelo seu pecado. Venha para Jesus. O evangelho diz, existe sim um inferno. Então venha para a salvação. Existe um Deus que ama você, então venha para este Deus. Venha para a comunhão daqueles que são de Deus. Amém? Então toda essa palavra que eu estou dizendo é o evangelho de Cristo Jesus. Fora disso, não é. Atos capítulo 1, versículo 8. É Jesus falando mais uma vez. Disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus disse, olha, eu vou enviar o Espírito Santo, ele estava a ponto agora, neste texto aí, de voltar a ascender ao céu, já para não reaparecer por todo este tempo, mas ele disse, vão, porque eu vou enviar o Espírito Santo que vai ficar sobre vocês. E ele vai descer revestindo vocês de poder. Nós conhecemos isso. É o batismo no Espírito Santo. E o porquê, o propósito desse batismo é algo relacionado com o ser testemunha. O que é ser testemunha? É dizer, Jesus veio. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva o crente para o céu. Pronto. Isso é testemunhar do que Jesus fez por nós, daquilo que ele fez porque fez, e nós conhecemos pela palavra de Deus. Aqueles irmãos que estavam ali ouvindo a Jesus testemunharam com os seus olhos. Nós testemunhamos porque, em parte, vivemos e lemos, conhecemos da revelação de Deus. Então, esta é a missão da igreja para com o mundo. Ao mesmo tempo que ela é simples e nos parece simplória, eu quero lembrar a você que é a única missão em relação ao mundo. E desafiar aqueles que talvez falam, mas irmã, como pode ser? A que você encontre os textos, que você me mostre aonde Jesus está levantando o povo de Deus para se imergir, tornar-se um com o mundo, com qualquer propósito dentro dele. Porque Jesus não o fez, João Batista não o fez, e olha que eles estavam no meio de pessoas que eram, entre aspas, de Deus, e que nós depois entendemos, quem lê de cima os evangelhos, entende que, peraí, era Israel, era o povo de Deus, mas eles estavam perdidos. Eles precisavam do evangelho. Eles estavam em pecado, literalmente. Jesus fala essas palavras. Amém? E nós vemos Paulo num contexto que é mais o nosso. Qual é? Ele foi ao mundo gentílico. Aqueles que não, por natureza do pacto de Deus com Abraão, eles não pertenciam. E Paulo foi esse grande missionário que levou este evangelho que nós conhecemos
ao mundo que é o nosso mundo. E Paulo não se tornou e não chamou a Timóteo, nem a Tito, nem a nenhum obreiro. E esta é a palavra de Deus, e ela se encerrou, até que eu entenda, que eu leia as últimas palavras aqui, ele diz, está encerrado. Esta aqui é a única revelação de Deus. Então esta revelação que nos está chegando não é de Deus. Pode vir de pessoas que usam o nome de Deus, tenham muitos graus teológicos e pós-graduados em nomes de teologia que se menciona o nome de Deus, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus, que é a única revelação de Deus para nós. Agora, se nós cremos que há outra revelação, por que não aceitar outras que já houve no passado? Por que nós dizemos que o islamismo, que o mormonismo e outros é heresia? São outras revelações. Qualquer outra revelação fora a palavra de Deus não provém de Deus. Então, ou nós escolhemos uma, ou estamos abertos para muitas. Qual é a outra missão da igreja? Mateus 28, vamos ouvir Jesus. 19 e 20. E estes são os versículos que o pastor Douglas Batista propôs para nós. 19 e 20 diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batismo é para nós parte da missão da igreja. Ensinando-as, a estas nações, a estes convertidos, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, Jesus faz parte espiritualmente do contexto da igreja, e o mandamento dele foi ensinar. Pregue o evangelho e ensine as nações e batize-as. Ou seja, o batismo é a confissão de quem entrou, de quem aceitou a verdade de Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Aceitou Jesus, aceitou o caminho, aceitou a verdade, aceitou a vida. Então ensine a guardar as palavras que eu vos tenho mandado. Aonde estão as palavras que Jesus mandou, por favor? Ok? Quem foi que falou, quem inspirou a Paulo de Tarso a escrever todas as cartas que ele escreveu, por favor? Quem inspirou a Lucas a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, por favor? Agora ainda me diga o Apocalipse, quem foi que deu a revelação? Inclusive a maior parte veio inclusive da boca dele. Aleluia! Quem era aquele que estava dirigindo a João e mostrando as revelações a ele? Senão o Cordeiro Jesus Cristo. Aleluia. Então, esta aqui são as palavras, as coisas que ele, Jesus, mandou, e elas estão em comunhão plena nesta palavra, nesta revelação que está fechada. Então, o nosso trabalho como igreja é anunciar o caminho, é pregar o evangelho. Não há outro para o mundo. Para o mundo é isso. Este é o nosso dever. E espiritualmente o mundo pode estar na nossa casa. Alguém pode estar fora de Deus, dentro deste ambiente, desta casa, dentro da família. E nós precisamos, para eles, amar, anunciando o evangelho, a porta de entrada no caminho de Deus. Aos que entraram e se batizaram, confessando a Jesus, nós somos chamados como igreja a ensinar a doutrina, a ensinar as palavras de Cristo, a ensinar a guardar, ou seja, não só ter como precioso, mas cumprir o caminho de Cristo. É isso que nós devemos fazer. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que pregues, Timóteo, a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Não só está a palavra doutrina aí, mas está falando para um obreiro que o que ele tem que fazer como pastor é ensinar a palavra, é usar a palavra para repreender, para exortar. Para quê? Para permanecer na doutrina, para permanecer no caminho. Com longanimidade. Tenha paciência que o povo é isso mesmo, obreiro. Eu sei que é duro essas cartas, é lindo ouvir e entender. Às vezes a gente pensa que pastor só vive na vida boa. Leia Paulo, leia o texto de Paulo. Você vai entender um pouco do que é o coração e a vida ministerial. Então ele diz a Timóteo, temos que ser longânimos, mas não podemos deixar de fazer o que o Senhor nos mandou fazer. E é o quê? É ensinar, permanecer, fazer o povo aprender a doutrina. Romanos capítulo 6, versículo 17. Com isso ainda vou fazer mais um parênteses. Se as pregações que nos agradam, que são como o melhoramento da nossa alma, o melhoramento do nosso caminho, o melhoramento dos nossos relacionamentos e tudo, e etc, etc, etc. São boas para o nosso entendimento, mas não entram neste propósito da igreja para com os crentes, que é o quê? Que é ensinar a doutrina, o caminho de Deus. Amém, irmãos? Então esta é a palavra que nós devemos considerar, porque é o querer de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 17, diz, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Então, quem entrou, depois de ter sido servo do pecado e entrou em Cristo, entrou na igreja,
ok? Paulo está dizendo, vocês, irmãos aí de Roma, eu dou graças a Deus, porque vocês um dia, pouco tempo, foram servos do pecado, mas vocês decidiram de coração se entregarem à doutrina que vocês receberam. E vocês decidiram continuar obedientes a ela. Porque quem entra na igreja recebe doutrina, irmão. Recebe doutrina. Tem que ter discipulado, formal ou informal. Do púlpito se vem ensinamento, como eu disse, de como andar, de como seguir, de como ser fiel, de como permanecer fiel ao Senhor. Então essa é a segunda missão da igreja. E terceira é a edificação dela própria. Nós somos responsáveis, segundo a palavra de Deus, nós, o corpo da igreja, somos responsáveis de cuidar uns dos outros. Ele, para bem deste corpo, ele diz, Efésios 4:11, que ele dá a esta igreja o ministério. Pastores para a sua igreja, aleluia, evangelistas para a sua igreja, é ele quem dá. E o Espírito Santo, no contexto do tempo que nós estamos vivendo, ele entregou dons espirituais. Mas em todas as cartas e as palavras de Jesus, e complementando com as cartas de Paulo, nós aprendemos que nós devemos cuidar um dos outros. Aquele texto do corpo, ele fala sobre isso. Sobre a realidade de um membro que fique mais fraco, de um que não sei o quê, a gente não pode cortar fora porque é parte do corpo. Então nós somos chamados, como igreja, a trabalharmos para que este corpo, chamado igreja, seja edificado, fortalecido, mas ele é fortalecido no Senhor. Como edifício, o Senhor é a pedra de esquina, ele é a base, aleluia. Como corpo, o Senhor é a cabeça deste corpo. E ele nos capacitou, ele nos deu armas espirituais e uma delas são os dons. Romanos capítulo 1, versículo 11. Porque desejo ver-vos, diz Paulo, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então veja, Paulo estava querendo viajar e estar com os irmãos ali de Roma para comunicar com eles um dom espiritual. A edificação da igreja, parte disso é o conforto, o fortalecimento uns dos outros. Quando alguém tem um dom espiritual, quando nós compartilhamos, então é um testemunho, é uma palavra, é uma profecia, é uma pregação, em qualquer dessas circunstâncias, se há uma operação do Espírito Santo de Deus no contexto da igreja, a edificação da igreja. É por isso que quem trabalha para o Senhor ou evangeliza ou trabalha para a igreja. Esse negócio de ministério, trabalho para o Senhor fora, no mundo, não combina com o que a Bíblia diz, irmãos. Nós não somos capacitados nesse sentido para trabalhar fora. Este é o evangelho novo que diz, você é engenheiro e você foi vocacionado por Deus e esta é a sua missão, é ser engenheiro e cooperar com o bem deste mundo. Eu não encontro isso na palavra de Deus. Eu acho bacana. Poderia Deus ter feito assim, mas não fez. Eu, como engenheiro, tenho uma vocação, eu tenho facilidade para uma área, eu gosto de uma área, não é o meu caso, eu não sou da engenharia. Estou fazendo um exemplo aqui, com certeza. E aonde eu estiver fazendo o que quer que seja, um deles pode ser a engenharia, qualquer que seja também, são várias engenharias, eu vou ser um crente. Espiritualmente lá eu sou um crente, então eu sou um astro no mundo, eu sou luz, eu sou alguém que vou pregar o evangelho, amém? E eu vou representar aquilo que eu pertenço, eu sou filho de Deus, aleluia. Isso é o que espiritualmente o crente faz. Um crente não tem engenheiro, médico, dentista, construtor, não tem isso. Espiritualmente ele é crente. Agora, no contexto do mundo, ele pode ter várias atuações, amém? Mas como igreja, o nosso chamado, seja uma vocação de Deus em relação para ser usado, uma vocação de Deus, mas que Deus deu para que nós, que somos dele, usemos para a edificação da igreja. Ou um ministério que foi dado por Cristo, ou um dom espiritual que vem do Espírito Santo, eles são dados para que nós usemos na edificação da igreja. E se é uma vocação que nós podemos usar fora na nossa área e podemos usar para a igreja, tudo bem, você pode usar. Mas este não é o seu chamado. Este não é o seu chamado. Você pode abençoar as pessoas? Claro que pode. Com aquilo que você é vocacionado, não tem problema nenhum. Amém? No entanto, este não é o teu ministério. O trabalho da igreja, nós como igreja, individualmente nós somos crentes. Amém? Juntos nós somos a igreja do Senhor Jesus. O nosso trabalho é pregar o evangelho por de fora, ensinar a palavra, doutrinar os de dentro e edificar, todos juntos cooperarmos para a edificação deste corpo. E uma das maneiras estamos falando dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, diz assim: também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para quê? Tá aí, para a edificação da igreja. O dom espiritual não é para causar
pessoas maiores ou menores. O dom ministerial, Deus coloca, como ele diz, dei um para essas posições, que há uma hierarquia na igreja. Os dons espirituais não. Dom espiritual não entra em hierarquia alguma. Amém, irmãos? Então ele dá a quem ele quer, conforme o que for útil, é dentro deste contexto, desde 12 até 14. E agora ele diz, tudo isso é para edificação espiritual da igreja. 1 Coríntios 12, versículos 7 e 11 diz. Mas a manifestação do Espírito, tá aí o que eu falei, agora os textos que nós estamos lendo. A manifestação do Espírito, e aí você vai ver pelo contexto aí que são os dons, é dada a cada um para o que for útil, e é o Espírito que decide o que é útil. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, e neste meio tempo aí o versículo do meio foi a citação de cada um dos dons, e ele faz isso, ele opera estas coisas, estes dons, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Nós somos um corpo com muitos membros, então ele dá aos membros como ele quer. E como alcançar o dom espiritual? O Paulo nos explicou aí, nós já falamos ali, né? Acho que lemos um, pelo menos, que indiretamente dá para aprender. Pedindo, irmão. Nós cremos no batismo do Espírito Santo e começamos a pedir, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Nós cremos no dons espirituais. Nós entendemos que o batismo do Espírito Santo, principalmente, é para capacitar-nos espiritualmente para esta milícia e para a evangelização. E os dons espirituais é para que nós sejamos usados espiritualmente na edificação da igreja. Então é pedindo que se alcance. Então este é o plano e a missão para a igreja. Não é tão bam, tão tchan. Ninguém terminou essa aula chorando, emocionado, mas terminamos conscientes. Conscientes de que há algumas propostas fora disso, que estão sendo veiculadas para nós, e que eu desafio a prova bíblica de que essas propostas sejam de Deus, que sejam bíblicas, que sejam a proposta de Jesus Cristo. Se eu ouvir os textos, eu vou considerá-las. Mas caso contrário, eu fico com aquilo que ano após ano, eu continuo aprendendo na palavra do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo a cada dia confirma no meu coração, ainda que o meu corpo fraco, a minha carne, muitas vezes queira fugir desta responsabilidade de pregar o evangelho, de doutrinar os crentes. Eu digo para Jesus, parece que o povo não quer mais doutrina, Senhor. Eu digo para Jesus, parece que o povo não quer mais o evangelho. Aí eu sou lembrada que Jesus viveu a mesma coisa, aleluia, no tempo dele. Aí eu sou lembrada que Paulo também viveu a mesma coisa. Então eu entendo que eu sou parte do mesmo evangelho de Jesus e de Paulo. E agora, igreja? Amém? Que Deus fortaleça você, meu querido irmão, professor, obreiro da casa de Deus, para nós entendermos que a missão é árdua. Ela é árdua, mas essa é a missão de Deus. E falta um pouco de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Que Deus nos dê força, graça e prazer de compartilhar, mesmo que seja uma pequena parte, nessa tão grande missão que Jesus começou e nós, como igreja, continuamos a fazer. Amém.